Como você reage quando você é contrariado? Hoje a gente vai falar sobre como lidar com as emoções. Esse é um assunto fácil ou esse é um assunto difícil para você? Posso te dizer que se fosse um assunto fácil, talvez não teria tanta gente dando cabeçada por aí, fazendo um monte de besteira. Eu sou o psicólogo Evandro Lage e há 15 anos eu estudo relacionamentos e comportamentos. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai descobrir como que você pode lidar melhor com as suas emoções. Então, fica aqui e não perde nada. Agora, antes de a gente começar esse assunto, eu quero pedir para você fazer o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é um vídeo relevante e recomendar esse vídeo para outras pessoas. E para isso é necessário que você aperte o joinha, deixe o seu like aí nesse vídeo. É importante também que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Ativa o sininho lá para você não perder as notificações e ficar por dentro sempre dos novos vídeos aqui do meu canal e ficar sempre inteirado dos novos conteúdos. Agora vamos lá, vamos falar então um pouco a respeito dessa coisa de lidar com as emoções. Você já teve alguma situação onde você perdeu as estribeiras, você saiu gritando, e aí, como é que é? Já houve alguma situação onde você não conseguiu controlar as suas emoções? É muito importante a gente tomar cuidado com algumas atitudes que a gente tem, porque às vezes a gente age pelo impulso. Olha só, pode ser que em algum momento da sua vida você tenha falado coisas que você tenha profundamente se arrependido. Eu tenho a oportunidade de fazer terapia com muitas pessoas como psicólogo clínico, e muitas pessoas chegam até mim relatando situações e problemas da própria vida. Quando eu vou fazer uma análise da vida da pessoa, em muitas situações eu percebo que a dor e o sofrimento que algumas pessoas têm vivido poderiam ter sido evitadas se essas pessoas tivessem administrado melhor as suas emoções. Quer um exemplo disso? Muitas vezes em situações de separação, eu percebo que o processo de separação poderia não ser tão doloroso, mas às vezes as pessoas envolvidas pela raiva, pela mágoa, às vezes por um senso assim de revanchismo, fazem com que a situação acabe saindo fora do controle. E muitas vezes até mesmo a polícia pode ser envolvida. E às vezes eu percebo também que muitas pessoas em situações de trabalho fazem com que o ambiente profissional se torne algo pior do que aquilo que já é, ou daquilo que já está acontecendo ali em determinada situação. E às vezes a pessoa tem aquela necessidade de provar a sua autoridade ou de provar alguma coisa para alguém, fazendo com que o ambiente fique cada vez mais crítico. Pode ser que você não esteja conseguindo saber lidar com as suas emoções, chorando em momentos que você não poderia chorar, onde você precisaria mostrar uma força ou uma compostura ali diferente. Então olha só como é importante a gente lidar com as nossas emoções. E eu poderia aqui citar vários e vários casos de situações de pessoas que tiveram grandes prejuízos por não conseguir lidar com as emoções. Mas veja, como eu já mencionei aqui, eu sei que isso não é um assunto muito simples, eu sei que isso é uma situação complexa e que você talvez tenha muita dificuldade de lidar com as suas emoções. Sejam sentimentos que aparecem abruptamente ou alguns sentimentos que vão no seu dia a dia consumindo a sua felicidade. Mas é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a lidar melhor com estas emoções. Eu quero te contar aqui duas situações para que você veja como pode ser grave essa coisa de não lidar com sentimentos. Eu conheci a história de uma pessoa, na verdade é o sogro de uma amiga, que estava com seu filho de 10 a 11 anos mais ou menos no banco de trás do carro. Ele estava no trânsito quando ele tomou uma fechada e por pouco ele não bateu, por pouco aquela pessoa, aquele homem do outro carro não provocou um grave acidente. Mas aquele homem, o sogro da minha amiga, ele começou a esbravejar, começou a xingar, começou a gritar, pôs a mão para fora, buzinou e fez aquele escândalo. Mas o que ele não esperava é que o rapaz do outro carro portava uma arma. E aí o rapaz desceu do carro e começou a ameaçar ele, apontando a arma para ele. E é claro que nessa situação ele ficou acuado, morrendo de medo de talvez alguma coisa acontecer com ele ou até mesmo com o próprio filho. Agora imagina a catástrofe e a tragédia de uma criança de 10 anos vendo seu pai morrendo na sua própria frente, ali na sua frente, por causa de uma briga de trânsito. Então veja como essa história poderia ter tido um desfecho trágico. Ainda bem que o rapaz foi embora e nada de pior aconteceu. Mas imagina só
Isso não poderia ter sido evitado caso a emoção, a raiva, a ira pudesse ter sido controlada antes de chegar nessa situação? E quantas histórias a gente não escuta nos jornais de pessoas que tiveram picos de explosão, momentos de raiva, de ira e que acabaram se envolvendo com situações trágicas. Aqui no meu canal eu já deixei um vídeo sobre isso, como lidar com a raiva, mas aqui nesse vídeo eu estou falando a respeito de um aspecto mais abrangente das emoções. Porque pode ser que até mesmo a sua felicidade te traga prejuízo. E é importante que você saiba lidar com a felicidade também. Você já viu aquelas pessoas que são extremamente espalhafatosas, pessoas que não sabem se portar e acreditam que por estar num momento de alegria podem, como é dito por aí, soltar a franga. E aí muitas vezes isso pode trazer um prejuízo na imagem social. E eu já participei de festas em empresas que eu trabalhei. E nas festas de final de ano, as pessoas talvez até por estarem um pouco alcoolizadas, mas muitas pessoas não, estavam ali sóbrias, mas mesmo assim fazendo um escândalo, pensando que estavam numa festa, e de fato estavam, mas pensando que poderiam, esbanjar a sua felicidade. E, às vezes, o comportamento de algumas pessoas acabavam assustando os colegas de trabalho. O mais engraçado era essas pessoas voltarem na segunda-feira para trabalhar e se lembrando de tudo que fizeram na festa, com uma postura um pouco diferente, um pouco mais acanhadas. Então, note como controlar a felicidade pode ser algo também muito bem-vindo. E sem falar das situações onde existe gasto financeiro. Já parou para pensar que quando você está feliz, você tem vontade de gastar, você tem vontade de comprar várias coisas, tomar decisões? Imagina só você acreditar que está feliz no momento da vida onde tudo vai dar certo, onde tudo vai prosperar. E aí você começa a fazer gastos financeiros, assinar contratos, quem sabe a compra de um carro novo. E aí, se você não tiver cuidado, você pode entrar numa bela encrenca. A gente poderia falar aqui também, quem sabe, da compulsão alimentar como um exemplo dessa dificuldade de controlar as emoções. O desejo é algo extremamente profundo na vida do ser humano. E, claro, uma boa parte da psicologia se dedica a estudar essa coisa do desejo. Se você não controla o seu desejo, você não consegue ter resultados de vida. Na Bíblia tem um texto que diz: melhor é o homem que domina a si mesmo do que é aquele que toma uma cidade. Então perceba a importância de você saber lidar com os seus sentimentos, lidar com os seus impulsos, porque senão você pode cair em muitas enrascadas. Mas agora eu quero te dar aqui algumas dicas para que você consiga lidar com as suas emoções. Veja, primeira coisa que você precisa fazer é saber reconhecer as suas emoções. E vou te contar que existem muitos adultos que não sabem nem sequer nomear aquilo que estão sentindo. Uma coisa que eu acho muito legal que muitas escolas têm feito é ensinado as crianças a dar nome às suas emoções. E existem alguns exercícios que se fazem com as crianças, onde se associa algumas situações que possam trazer algum sentimento e as crianças precisam indicar uma carinha de triste, de feliz, de nojo, quem sabe uma carinha de ansiedade ali, de preocupação, de um espírito mais pensativo ali, sendo representado por aquele rostinho na carinha desenhada. E estes exercícios são muito importantes para que as crianças consigam aprender a nomear as emoções e identificá-las, porque isso é um requisito básico. Se você não sabe qual emoção você tem, você não consegue tratá-la. Agora, uma segunda dica que eu quero te dar: você precisa também aprender a aceitar aquilo que você sente. É necessário que você torne legítimo os seus sentimentos. Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender o que eu estou dizendo. Algumas pessoas, das quais eu já tive a oportunidade de fazer terapia, trouxeram para mim o desejo de que o cônjuge morresse. É verdade, muitas pessoas em algum momento do casamento já sentiram esse desejo. Não querem separar, talvez por uma questão social, por causa de suas crenças religiosas ou alguns outros dogmas que possam possuir, mas a pessoa ela não gostaria mais de ficar naquela relação, por causa de um extremo desgosto que existe naquele relacionamento. E talvez num pico ali de tristeza ou de insatisfação, algumas pessoas têm essa sensação do tipo: bom, eu não posso separar mesmo, então se ele morresse, ficaria muito mais confortável para mim, porque pelo menos eu sairia como a vítima da situação. E todo mundo ainda teria dó de mim.
Vocês acham que isso é uma coisa incomum? Muito pelo contrário, isso é muito mais comum de acontecer do que você imagina. E muitas vezes as pessoas elas têm vergonha de relatar isso para outras pessoas, e é por isso que você não toma conhecimento desse sentimento que permeia a vida de muitos casamentos. Agora veja, se você olha um sentimento como esse e rejeita a presença desse sentimento, você não consegue intervir, você não consegue mudar, você não consegue tratá-lo. Por isso que é importante você tornar os seus sentimentos legítimos. Quando eu digo legítimos, é você entender que você é um ser humano, é você entender que você pode sentir coisas ruins, assim como pode sentir coisas boas. A grande questão é o que você vai fazer com esse sentimento. A grande questão é como você vai lidar com essa situação, se você vai cultivar isso no seu coração ou se de alguma maneira você vai trabalhar para que isso seja dissipado. Existe uma frase de um pensador, Carl Rogers, muito famoso dentre os psicólogos, um fundador de uma das linhas da psicologia, e ele dizia o seguinte, abre aspas, o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Fecha aspas. E essa frase de Carl Rogers é extremamente importante e verdadeira, porque quanto mais você vai negando aquilo que você é dentro de você, você não consegue trabalhar com aquilo, transformar aquilo, porque afinal você entende que aquilo não está em você, ou pelo menos não deveria estar, então você acaba não dando importância para aquilo, ou até mesmo criando um bloqueio na sua mente para tentar ignorar aquele sentimento que muitas vezes é um fato e está aí dentro de você de qualquer forma. Agora, além dessas duas etapas importantes, que é você reconhecer o seu sentimento e você trazer essa legitimidade, você aceitar esse sentimento, uma terceira coisa importante para você lidar com as suas emoções é você entender a intensidade dessas emoções. Entenda que a intensidade muito elevada de algumas emoções, elas podem estar escondendo alguma pegadinha. Quando você está muito, muito, muito feliz, tome cuidado, porque isso pode estar escondendo alguma pegadinha ali, você pode estar não sabendo se situar, tomando uma decisão um pouco não muito pensada. Quando você está com muita, muita raiva, muita ira, pode ser que você não esteja dando tempo para compreender a situação de uma maneira diferente, de uma maneira melhor. Quando você está muito triste, algumas pessoas até com pensamentos de tirar a própria vida, você simplesmente pode estar sobrecarregado pela tristeza, mas não está conseguindo enxergar outras possibilidades para você aliviar a dor que está no teu coração. E talvez essa coisa do suicídio, da morte, pode ser a única alternativa que você está enxergando, mas não significa que não existam outras formas de você lidar com essa situação. Então tome cuidado com a intensidade daquilo que você sente. As coisas muito intensas podem estar escondendo grandes armadilhas. Uma quarta questão é você conseguir fazer um raciocínio, uma reflexão e gastar mais tempo com as suas emoções. Muitas vezes as pessoas elas acabam lidando com a vida, com o cotidiano, enquanto as emoções vão consumindo algumas pessoas. E a pessoa, às vezes, ela vai simplesmente sentindo aquilo. E na vida dela, muitos impactos aquela emoção vai trazendo, impactos negativos. Mas quando você reflete sobre as suas emoções, quando você faz assim uma análise mais profunda, quando você consegue entender as coisas de uma maneira mais sofisticada, você acaba tendo mais recursos para lidar com aquilo que você está vivendo. Se nós estamos falando de momentos de explosão, de raiva, de ira, como eu já mencionei aqui em algumas situações, você também pode esperar um pouco mais de tempo até o seu cérebro compreender aquilo que está acontecendo. Então tome cuidado com as situações impulsivas, porque elas geralmente escondem grandes armadilhas também. Agora, uma quinta coisa que eu quero colocar aqui para você, e que é bastante importante, é a necessidade da empatia. Quando você está diante de uma situação que envolva outras pessoas, pode ser que você faça um julgamento muito elevado do que o outro está vivendo, daquilo que o outro está fazendo. E às vezes você acha que aquela atitude é muito grave, é muito assim aversiva, e a sua intenção é de criticar, é de massacrar, é de punir, é de trazer justiça a qualquer custo, é de fazer comentários maldosos, fofocas, quem sabe pelo simples prazer de difamar outra pessoa. Mas quando você se coloca no lugar do outro e entende que possivelmente o outro tem motivos para enxergar as coisas como ele enxerga, ou quem sabe o outro foi levado de alguma forma a ver o mundo daquela maneira,
Pode ser, não estou falando em todos os casos, porque muitas vezes os outros são culpados mesmo, mas em muitos casos, pode ser que você possa olhar com um olhar mais complacente, menos crítico, menos julgador. Quem sabe você consiga olhar para o outro, entendendo que se você tivesse tido a história que o outro teve, possivelmente você talvez pensaria da mesma forma. Então, essa empatia, ela nos ajuda a equilibrar as nossas emoções. E é claro, né? Se você está com muita dificuldade de lidar com as suas emoções, uma sexta e importantíssima dica que eu quero te dar é você procurar a ajuda de um profissional. Quando você procura a ajuda de um profissional, você tem uma pessoa ali que faz uma análise mais profunda a respeito da sua vida e vai juntando as peças do quebra-cabeça, tendo uma percepção muito mais independente do que você. Porque muitas vezes, quando você olha para as questões da sua vida e que, assim, coisas que trazem um peso afetivo, às vezes você tem dificuldade de se desvencilhar de uma situação, de um tipo de relacionamento, fazer uma análise, atribuir culpa para si mesmo, entendendo que você é responsável por muitas das suas atitudes, do cenário da sua vida, e um profissional ele vai trazer essa interpretação, essa análise para você. E a última coisa que eu quero dizer aqui para finalizar esse vídeo é que talvez você fique um pouco chateado comigo com o que eu vou te falar, mas é possível que grande parte dos insucessos da sua vida esteja ligado à sua inabilidade, à sua dificuldade de lidar com as suas emoções. É verdade. Quando você consegue lidar com as suas emoções, você tem atitudes muito mais ajustadas e que sejam muito mais promissoras para as situações ao redor. Agora, veja a importância de você cuidar desse processamento emocional que existe dentro de você, para que você opte por ter atitudes úteis e não atitudes inúteis, como aquele senhor lá que brigou no trânsito, pondo em risco a vida do próprio filho. Então tome cuidado com isso. Agora, esse vídeo já está chegando no final, mas se você gostou desse conteúdo aqui, eu vou pedir para você deixar o seu joinha, caso você não tenha feito, viu? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e faz aqui seu comentário, escreve para mim, você tem dificuldade de lidar com as emoções? As suas emoções, elas têm sido mais pautadas assim, em um aspecto mais linear, mais constante, seja na felicidade ou na tristeza, ou você tem tido muitos picos, muitas explosões aí de comportamento que te colocam em várias enrascadas? Também quero pedir para você, além de comentar, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Quanto mais gente recebe esse conteúdo, mais pessoas se libertam da dor, do sofrimento, da angústia. Então lembre-se que quando você multiplica informação, você também multiplica libertação. E é isso aí, espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.